Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET. Se você é assinante ligou agora, o programa recebe hoje a presença como nossa convidada da ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luísa Fontinelli, uma das lideranças do movimento Crítica Radical, que está inclusive pregando já para as próximas eleições que você não deve votar, porque no entendimento do movimento Crítica Radical, votar nesse sistema capitalista, isso é um fetichismo que só vai aprofundar cada vez mais a crise e a miséria que assola hoje a sociedade, ou parte desta sociedade, em todo o mundo. Eu quero agradecer, desde já, a presença da ex-prefeita, bem como dos nossos debatedores. Temos aqui um cientista político, Francisco Moreira, temos um jurista e jornalista, o professor Roberto Martins Rodrigues, que me parece que dá para a gente analisar vários ângulos dessa questão. Eu vou começar, antes de botar o panorama sucessório, Maria Luísa, pelo assunto da abertura, que é o movimento Crítica Radical. Por que não votar se, historicamente, se alguma transformação se promoveu na humanidade, foi exatamente através desse voto, e por isso se lutou tanto e não sem sacrifício de milhares e milhares de vidas de pessoas para esta conquista. No século XXI, pregar o não voto não parece assim algo, no mínimo, inusitado, aqui só para ser educado na discussão? Bom, primeiro eu quero dizer da minha alegria em estar participando do programa, não só pela sua condução, Arnaldo, mas também pela presença do Roberto e do Moreira, não é? E já dizendo de antemão que o que eu passei de informação acadêmica para o Moreira quando era professor é diferente do que eu vou discutir hoje aqui. Porque aquela então, época... você vai dizer para ele, esqueça o que eu lhe ensinei. Esqueça o que eu ensinei. Porque eram textos do Fernando Henrique Cardoso ou textos do que nós hoje já abordamos como o marxismo tradicional. Então, a questão do não voto está vinculada a uma formulação que diz respeito a um pensamento do Marx que ainda hoje está escondido. O Marx, em 1858, escreveu o que se conhece como rascunhos, que em alemão significa Grundrisse. E esse texto do Marx, ele tem uma visão diferente daquela da luta de classe, que é exatamente o que permeou toda a história do marxismo tradicional, que é a história da humanidade, é a história da luta de classe. Nessa formulação do Marx, ele diz o seguinte, que o capitalismo, ele tem algo que é fundamental para a sua estruturação, que é a mercadoria. Ele chama célula germinal do sistema capitalista. E que, portanto, a sociedade moderna tem um elemento que é fundante dessa sociedade e que se sobrepõe a todos os outros, que é essa esfera econômica da produção de mercadoria. Como se dá esse processo? Com a anexação da energia humana na produção da mercadoria, e daí essa mercadoria adquire um valor e é vendida, e você tem o alto movimento do dinheiro. Marx diz que esse é um processo de fetichização. Ou seja, o dinheiro, a produção, a mercadoria e o que vem como arcabouço fundamental para regulamentar isso aí, que é o Estado, a política, e em seguida, no processo de organização, o partido, isso está tudo submetido a essa lógica da produção de mercadoria. As pessoas fazem sem saber que estão fazendo, porque é um processo que tem algo por trás dos indivíduos, inclusive a competição como um elemento determinante, e os indivíduos transferem para a mercadoria o elemento fundamental, e essa relação de valor é que permeia toda a sociedade. O que é que ocorre? Marx foi capaz de prospectar que com o desenvolvimento tecnológico você teria um momento, e nós estamos tendo hoje, de 80 para cá, o que é que você tem? Aquilo que Marx prospectou. Haverá um avanço tecnológico. Então é extraordinário que a produção de mercadoria, a riqueza humana não será resultado do trabalho incorporado à mercadoria, do trabalho humano, mas da ciência. Bom, foi a partir desta observação, de ter acesso a esse texto
e de analisar a crise que estava acontecendo no mundo, que nós tomamos essa posição hoje chamada crítica radical. Ou seja, não ficar nos marcos da análise da luta de classe e que, portanto, você tem uma contradição entre o capital e o trabalho, e que o trabalho vai libertar porque o trabalhador consciente será capaz de fazer a revolução socialista. Nós vemos que tudo isso aí foi destruído pelo que a realidade está apresentando. E é uma crise sem precedentes na história da humanidade, não só no dito capitalismo, mundo capitalista, mas no dito mundo socialista. Então, a partir daí é que nós formulamos essa questão da política perdendo o papel que ela tinha num determinado momento da história da humanidade. Eu quero colocar o Moreira e o Roberto nessa discussão. Pelo que a professora Maria Luísa acaba de esposar aqui, Moreira, eu, você, Roberto, o assinante, nós que propugnamos pela participação na política, por votar como forma de transformação, somos todos uns ignorantes inconscientes que fazemos isso inconscientemente para aprofundar a crise nossa. Fora a política, não vote. Alternativa já. Há alternativa fora da política, negando-se o voto, a participação, Moreira, para você como cientista político? Qual é a tua interpretação? Em primeiro lugar, dizer da minha satisfação de estar aqui com minha mestra hoje, participando desse programa. Ela lhe ensinou isso lá nos bancos da universidade? Não. Não. Realmente nós vivíamos uma outra época, né? Nós vivíamos uma época em que a saída era votar. Era votar ou a revolução, né? Socialista. Nós trabalhava com o horizonte, né? No horizonte estavam duas propostas, né? A proposta que era mais aceitável era a ideia de se fazer uma revolução socialista, né? A ideia de que era possível se construir uma classe trabalhadora, né, mais participativa, uma classe trabalhadora revolucionária que ia tomar consciência de si, de seu papel como sujeito histórico, né, e fazer essa revolução. E o outro marco era a questão da busca da participação através do voto, né, que, de certa forma, né, eu acho que a proposta do grupo radical, da crítica radical, ele tem aspectos que são bastante interessantes, mas é difícil de ficar inteligível para a maioria da população, né? Porque a vida toda, quer dizer, todas os meios de comunicação, a escola, né, a própria academia, trabalha na perspectiva justamente, né, de você buscar a participação política, né, através da participação política, o avanço da sociedade, as mudanças só ocorreriam nesse sentido. Então, quer dizer, é uma luta, né, que tem muito para se construir.